Resolução comentada de Física do vestibular da UFMS 2022-2023. Eu sou o professor Sami e nesse vídeo vou estar fazendo toda parte por parte das questões. Infelizmente, tem duas questões que não têm resposta. Uma delas, a instituição aceitou o recurso, anulou a questão. A outra, a instituição manteve a resposta, mas não tem resolução, tá beleza? Então vamos lá e eu vou mostrar também a resposta do recurso que a instituição mandou para um acadêmico, tá bom? A primeira questão é uma questão que fala sobre empuxo. Nessa questão vai falar sobre um dispenser de cloro que fica flutuando, tá? Normalmente quando você vai trabalhar com essa parte de flutuação, né? O que acontece quando um corpo está flutuando? Quando um corpo está flutuando, a força que puxa para baixo é a força peso e a força que está para cima, que é a força de empuxo, elas possuem o mesmo valor numérico, né? Então, todo o corpo flutuando, o peso e o empuxo vão ter o mesmo valor. Então, nessa questão, você tem que falar que o empuxo é igual ao peso. Definição de empuxo é o peso do líquido deslocado, que é a massa do líquido vezes a gravidade, e o peso é a massa do corpo vezes a gravidade. Então, nesse caso aqui, ó, todo o corpo quando está flutuando, você pode tesourar aqui, eu posso falar que a massa do líquido deslocado vai ser igual à massa do corpo, tá? Então, toda vez que você tem um empuxo igualando com peso, a massa do líquido deslocado vai ser igual à massa do corpo, tá? Mas vamos lá. Uma das formas de facilitar o cuidado e a manutenção das piscinas é a utilização de um dispensador de cloro químico de uma piscina externa. Na imagem a seguir, ela tem massa total de 1,2 kg e volume de 3 litros. Então, a massa total, 1,2 kg e o volume total, 3 litros. Aí ele continua lá. A pergunta é, se a aceleração da gravidade é igual a 10 e a densidade da água é 1, quando eu falo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, você tem que saber essa relação aqui, que é a mesma coisa que 1 kg por litro. Então, água a cada 1 litro de água tem 1 kg de água, tá? Isso você tem que saber. 1 litro de água vale 1 kg de água, corresponde a 1 kg de água. A pergunta é, o volume da parte emersa do dispensador de cloro é de? O que acontece aqui? Parte emersa é a parte que fica para fora, tá? É essa parte aqui. Eu quero saber esse volume aqui. Vamos lá. Como eu sei que o corpo está flutuando, eu sei que a massa do líquido deslocado é igual à massa do corpo. Logo, a massa do líquido deslocado, que é a água, igual à massa do corpo, que tem 1,2 kg. Então, a massa do líquido é 1,2 kg. Logo, o volume do líquido, que é a água, é 1,2 litros. Então, essa parte aqui, que está dentro do líquido, vale 1,2. O volume total é 3 litros. Então, se eu tenho 1,2 aqui dentro, então flutuando, ou seja, emersa, ou seja, fora da água, eu vou ter 1,8. Porque se você somar os dois, vai dar os 3 litros. Então, a parte emersa, 1,8 litros. Às vezes o aluno vai na rapidez, lá no impulso, marca 1,2. Esse 1,2 é a parte imersa. A parte emersa, 1,8 litros. Uma questãozinha clássica de empuxo, tá? A próxima questão vai envolver campo elétrico, tá? Campo elétrico. Como que a gente vai fazer essa questão de campo elétrico? É uma questão tranquila, tá? E você tem que saber o conceito básico do campo elétrico. Qual o conceito básico? Quando você tem uma carga pontual, essa carga gera campo elétrico, né? E esse campo elétrico, você tem que lembrar a expressãozinha do campo elétrico. O campo elétrico produzido por uma carga pontual é dada por a expressão aqui, ó. Kq sobre distância ao quadrado. O que você tem que lembrar aqui? Campo elétrico e distância são inversamente proporcional ao quadrado, né? Ou seja, se o campo se a distância dobra, o campo diminui 4 vezes. Se a distância triplica, o campo vai diminuir 9 vezes. Se a distância aumenta 4 vezes, o campo diminui 16 vezes. Ou seja, campo elétrico e distância inversamente proporcional ao quadrado.
Feito isso, vamos lá. No laboratório de física da UFMS, o professor de práticas experimentais está realizando o experimento para calcular o campo elétrico produzido por uma carga em um ponto P. Beleza. Então eu vou ter uma carguinha aqui e um ponto P aqui. E vou falar que essa distância aqui vai ser D. O campo elétrico produzido vale E. Isso que ele falou. Nesse ponto, o campo elétrico é E. Ao afastar a carga até o triplo da distância, ou seja, vou pegar essa carga, vou colocar ela lá longe, a uma distância 3 vezes maior. Opa, aumentei a distância 3 vezes. Caso você aumente a distância 3 vezes, o que acontece? Campo elétrico e distância inversamente proporcional ao quadrado. Então aqui o campo elétrico vai reduzir. Vai reduzir 9 vezes. Por quê? É o inverso do quadrado da distância. Triplicou a distância, o campo diminui 9 vezes. Já matou a questão e está perguntando qual o valor do campo elétrico naquele ponto. O campo elétrico naquele ponto, E sobre 9. Então, questão 37, ok, o aluno conseguiria fazer de forma tranquila. Agora, a questão 38, eu vou deixar por último, tá? Eu vou deixar ela por último, essa questão 38. É uma questão que vai falar sobre placa solar, aquecimento de água, mas vamos lá. Essa aí eu vou ter que fazer por último. A próxima questão é uma questão de cinemática. Ele tem que lembrar que distância é velocidade vezes tempo, quando você tem movimento uniforme, né? E outra coisa, o tempo que fica parado, você tem que contar no tempo total da viagem. Isso que você tem que saber nessa questão. Tranquilo? Vamos lá, ó. Franz faz entregas com sua van em toda a região sul do estado do Mato Grosso do Sul. Em uma dessas viagens para entrega, ele mantinha uma velocidade média de 17,5 metros por segundo. Vou anotar aqui velocidade. 17,5 metros por segundo. Trafegando a BR-163 no sentido norte, quando às 13 horas e 27 minutos avistou uma placa de trânsito escrito Juti a 84 km de distância. Então, a distância é de 84 quilômetros, que vale 84 mil metros. Por que eu deixei metros? Por que está metros por segundo, tá? Considerando que ele manteve a média da velocidade, porém teve que parar por 26 minutos. Opa, parou por 26 minutos. Esse tempo parado você tem que contar. Então ficou parado 26 minutos. Para trocar um pneu furado. É que o marque o tempo que ele levou e o horário de chegada a Juti foram. Primeira coisa é quanto tempo ele gastou nessa viagem dele. Então vou achar o tempo de movimento, que distância é velocidade vezes o tempo, tá? A distância vai ser de 84 mil metros, a velocidade vai ser 17,5 metros por segundo, aí você vai achar esse tempo. Esse tempo vai dar 4.800 segundos. Então esse tempo vai ser de 80 minutos. Só que ficou parado quanto? 26 minutos. E o tempo parado você tem que somar, tá? Então ficou parado 26 minutos. Esse que vai ser o tempo total. Então o tempo total vai ser de 106 minutos. Só de você saber que o tempo total é 106 minutos, ou você pode falar que é 1 hora e 46 minutos, né? Você pode fazer isso. 1 hora e 46 minutos. Não tem 1 hora e 46 minutos o tempo total. Tem 106 minutos. Letra D. Então, se está no meio do vestibular, você já sabe uma resposta, não vai querer testar a outra não, só tem essa, então é essa que você vai marcar e ponto. Não vai querer perder tempo. Mas eu quero saber quanto tempo vai demorar para chegar, né? Então, vamos somar. O tempo que ele viu, a informação era 13 horas e 27 minutos. Então, vou pegar 13 horas e 27 minutos. Vou somar com 1 hora e 46 minutos. O que vai acontecer aqui? 27 com 46, aqui vai dar 3, vai 1, vai dar 73 minutos. Pô, 73 minutos não dá, passa de 1 hora. O que eu vou fazer? Esses 73 minutos vai ficar 13 minutos e vou acrescentar 1 hora aqui. Porque tirando 60 minutos vale 1 hora. Aí você pega 13 mais 1 vai dar 15 horas. Então 15 horas e 13 minutos. Letra D, bateu resposta.
Tranquilo é uma questão de cinemática, de velocidade média. O aluno normalmente ele faz essa aí com tranquilidade. Agora, a próxima questão é uma questão que foi anulada no gabarito, tá? Eu vou mostrar por que ela foi anulada. É uma questão tranquila e essa questão tirou muito tempo dos alunos. Por quê? Porque você sabe fazer essa questão e às vezes você fica perdido. Será que eu estou errando conta? Será que eu estou errando conta? Não, você não estava errando conta. O que acontece? Ele vai te dar um gráfico de corrente pelo tempo. Eu vou colocar maior aqui, os valores bonitinhos. Vai te dar um gráfico de corrente pelo tempo. Quando você tem esse gráfico, você vai calcular a área do gráfico. E quando você calcula a área do gráfico, você vai estar achando a carga. Então, quando você tem gráfico de corrente pelo tempo, a área total representa a carga. E quando você tem carga, você pode lembrar do que igual a NE. Quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga elementar. E a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Ele te deu tudo isso aqui. Então, o aluno ele vai calcular a área, depois jogar nessa expressão para achar o número de elétrons, que é a pedida do exercício, tá? Vou colocar aqui o gráfico numa escala maior, tá? Aqui, esse valor aqui é 3, tá? Vou colocar aqui 3. E esse valor aqui é 60. Esse valor aqui é 6. Esse valor aqui é 80. Esse valor ali é 80. Aqui vale 8. E aqui vale 12. Então, eu vou ter que achar área por área. Primeiro o seguinte, essa área aqui, ó, base vezes altura sobre 2. A base aqui é 3, a altura é 60. 3 vezes 60 sobre 2, você vai achar 90. Aí, vamos para outra aqui, deixa eu só pegar aqui certinho, a numeração tá certinho. Agora, esse outro aqui é um trapézio, onde esse aqui vai ser a base maior. A base maior desse trapézio vale 80. A base menor do trapézio, esse aqui, vale 60. E a altura do trapézio é de 3 a 6, é 3, né? Então vai ficar base maior 80, mais base menor 60, vezes a altura sobre 2, você vai achar a área de 210. 210. Eu fiz aqui rapidão aqui, 210. Então é só para você pegar base maior 80 mais base menor vezes a altura sobre 2. Aí você vai achar esse valor aqui. Esse outro aqui é um retângulo, né? Pega a base vezes a altura. A base é 2. A altura é 80. Você vai achar 160. Agora, pegando a última área aqui, que é um triângulo. A base é de 8 a 12. De 8 a 12 você tem 4. A altura é 80. Pega base vezes altura sobre 2. Você vai achar o valor de 160. 4 vezes 80 sobre 2, 160. Aí o seguinte, vou achar a área total. A carga é a área total. Aí você vai pegando essa área, você vai somar. 90 com mais 210, mais 160, mais 160, você vai achar 620. Só que a unidade do exercício aqui é em miliampere. Mili é 10 a menos 3. Então, eu vou colocar o 10 a menos 3 aqui. Aí você vai achar a carga. Essa carga, vou até deixar 620 vezes 10 a menos 3 Coulomb. Essa é a carga. Mas a pergunta é o número de elétrons. Aí você joga no Q igual a N vezes o E. E essa carga aqui, ó, 620, 10 a menos 3, carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí você vai achar o N. O E é isso aqui, você vai achar o N. Passa dividindo, esse N vai dar 3,875 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então, esse é o valor do N. E não tinha essa opção. A opção, deixa eu até voltar aqui no slide anterior. A opção
Tava aqui, ó. 275, 275, 1,75, 2,5, 1,5, ou seja, não tem esse valor aqui. Por isso, essa questão foi anulada, tá? Então, você calcula a área, achando a área, você vai achar a carga, depois você joga no Q igual a NE, você acha o número de elétrons, ok? Agora, vamos para a questão polêmica, né? Mas antes de falar sobre a questão polêmica, eu já falo do recurso dessa questão polêmica. Por que eu já falo do recurso? Esse recurso eu vou colocar aqui em evidente para você ficar mais claro, para você tentar enxergar aí, tá? Na resposta da questão, ele colocou o seguinte, que a incidência solar, olha só, na resposta ele falou que a incidência solar é 5 kWh por metro quadrado por segundo. Então ele falou que tem isso aqui. Ele usa isso aqui para fazer a resposta do gabarito. Primeira coisa, isso aqui não é no sistema internacional e ele falou que é o sistema internacional. Então já está errado. E outra coisa, se chegar tudo isso de energia por metro quadrado por segundo, você vai fritar. O Sol fritaria você. Então é impossível chegar nessa resposta. O que ele forneceu aqui é um valor absurdo. O que acontece? Ele deu citações aí no recurso a respeito da incidência da irradiação solar. E a irradiação solar vai ser 5 kWh por metro quadrado. Isso não é incidência solar, né? Não é potência pela área, tá? É energia pela área. E quando você calcula isso aqui, normalmente essa incidência é uma média da energia. Então ele pegou esse dado de um site e pensou que fosse o segundo aqui também, que não existe, tá? Essa informação é falsa. Essa informação é falsa. De novo, essa informação é falsa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver primeiro de forma correta, para você ver como que seria a resposta bonitinha, certinha, e depois eu vou forçar a resolução num absurdo para chegar na questão 17, para chegar nesse item 17. De novo, a resposta que ele deu aqui não é o que está no texto. E ele deu a unidade kWh metro quadrado por segundo. Beleza? Agora vamos ver. Vamos aqui analisar a questãozinha número 38. Às vezes você vai tentar fazer essa questão aqui, né? Aí você fica bravo, leva para o seu professor, e você vai assim, não tem resposta. E no recurso não, no vestibular tá lá 27 graus Celsius. Deu como isso aí fosse verdadeiro. Eu já vou começar aqui na polêmica aqui, ó. Olha a unidade da radiação solar incidente. 5 kWh por metro quadrado. Tá vendo? Não tem segundo aqui? Não tem? Então, o que ele utilizou no recurso não é o dado que ele forneceu. Até porque se isso aqui fosse verdadeiro, você estaria praticamente derretendo, tá? Isso não seria possível. Mas, vamos lá, vamos fazer de forma correta qual seria a resposta dessa questão, tá? Vamos lá com calma aqui. O interessante é que eles não aceitaram o recurso do recurso. Então, essa questão, infelizmente, ele bateu, deu como verdadeira, e se você chutou certa, beleza. Se você não chutou, perdeu a questão. Às vezes o aluno não entrou nesse vestibular por causa de uma questão, e essa questão seria essa aí. Então, questão absurda. Vamos lá. Uma piscina com as seguintes dimensões: 1,5 m, 4 metros e 8 metros. Com isso aqui eu consigo saber o volume da piscina, tá? 1,5 vezes 4 vezes 8 vai dar 48 metros cúbicos. Isso aqui equivale a 48 mil litros de água, porque 1 metro cúbico, 1 metro cúbico, 1.000 litros. Como é água, já vou colocar, isso é uma massa que representa 48 mil quilogramas de água. Então vou aquecer 48 mil quilogramas de água. Ela está totalmente preenchida com água e com lona térmica. Devido às trocas de calor com o meio, o sistema de aquecimento da água com as placas solares tem eficiência de 0,1%. Pensa numa coisa que não presta, né?
Porque uma coisa com rendimento de 0,1% não aquece nada. Isso aqui não existe. Um rendimento de 0,1%, por que você vai fazer uma coisa que não rende nada praticamente, né? 0,1% é a mesma coisa que 0,1 vezes 10 elevado a menos 2. Ou seja, isso aqui vai ser 10 elevado a menos 3. Então, você vai achar uma energia e vai dividir por 1000. Isso vai ser a parte aproveitada, hein? Se o sistema de absorção de radiação solar é composto por 5 placas, cada uma com dimensão de 0,5 por 4. Se você pegar uma placa solar com 0,5 metro e 4 metros de comprimento, você vai achar uma área, cada uma tem área de 2 metros quadrados, tá bom? Mas são 5 placas. Então a área que você vai estar usando não é a área de uma placa, serão 5 placas. Então 5 placas, cada uma tem 2 metros quadrados. Então a área que eu vou usar vai ser de 10 metros quadrados. Então se eu precisar usar a área, tá aqui, vou usar aqui, área de 10 metros quadrados. Aí ele continua. Considerando ainda que a média da radiação solar incidente foi de 5 kWh por metro quadrado. Então, ele falou, a radiação foi de 5 kWh por metro quadrado. Ok. O calor específico da água é 4 joules grama-grau Celsius. Ok? Então, é o seguinte, ó, esse calor específico, 4 joules grama-grau Celsius, é a mesma coisa que está 4.000 joules quilograma-grau Celsius. Já estou colocando aqui, a unidade estava em grama, coloquei quilograma, por isso ficou 4.000. Vou usar o calor específico sendo 4.000. E que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, então já usei aqui, 48 mil litros é 48 mil quilogramas. E em 8 horas de funcionamento, a água da piscina sofreu uma variação de temperatura de quanto? Primeira coisa, esse 8 horas com os dados fornecidos não vai ser relevante. E outra coisa, na prática, uma coisa com rendimento de 0,01% não aquece praticamente nada, não aquece nada. Então, se fosse chutar, o menos absurdo seria a letra A, porque não aquece quase nada e seria o menor valor. Tá? Mas voltando aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é a energia pela área. Então ele está te dando na relação de energia e área. Ele está falando que eu tenho 5 kWh para cada 1 metro quadrado. Quanto de energia eu vou ter em 10 metros quadrados? Porque são 5 placas de cada uma 2 metros quadrados. Então a energia total que eu vou receber nesse caso vai ser de 50 kWh. Perfeito. Agora o seguinte, o rendimento é de 0,1%, ou seja, tem que multiplicar por 10 a menos 3. Então a energia útil que eu vou aquecer, né? A energia útil que vai ser 50, olha só, quilo, 10 ao cubo. Vou até fazer o seguinte, watts, que significa watts? Joules por segundo. Hora tem 3.600 segundos. Vou colocar 3.600 segundos. E qual o rendimento? 10 a menos 3. Já vou colocar 10 a menos 3 aqui do rendimento. Eu estou deixando claro aqui as unidades para você ver que esse segundo vai embora com esse segundo. Esse 10 a menos 3 vai embora com 10 ao cubo. Então, a energia que vai chegar para aquecer essa água vai ser 50 vezes 3.600. Eu vou colocar 50 vezes 3.600 joules de energia. Tá aqui. A energia útil. Agora, eu vou ter que apagar aqui para a gente pegar essa energia aqui. Vou deixar guardada essa energia. Vamos lá. Agora eu vou aquecer a água, tá? Vou aquecer a água. O objetivo é aquecer a água. Então vamos lá. A energia para aquecimento de água, energia térmica, vai ser o quimacete. Essa energia vai ficar 50 vezes 3.600
joules. A massa de água é 48.000 quilograma. O calor específico no sistema internacional, 4.000. Aí você vai achar a variação de temperatura, 0,09375 graus Celsius. Essa é a resposta dessa questão, que não tem aqui, tá? Não tem aqui essa questão. Então, infelizmente, é uma questão sem resposta, que eles não aceitaram o recurso, e a resposta do recurso, ele forneceu um valor absurdo. Eu vou fazer agora, eu vou forçar a resposta do recurso. Eu vou forçar para você chegar nesse 27. Mas, mais uma vez, está errado, tá? Está errado. Vou forçando a resposta agora. Então, resposta certa está aqui. Então, vamos lá. Agora vamos forçar a resposta do gabarito, né? Para dar a resposta do gabarito. Às vezes você, eu quero saber a resposta do gabarito. Vamos lá. O que acontece? Para dar certo, ele tinha que falar que a incidência solar era 5 kWh por metro quadrado por segundo, tá? Aí sim daria certo. Curiosidade. Isso aqui, quilowatt-hora para joule, é 3,6 vezes 10 elevado à sexta. Joules. Aqui embaixo ficaria metro quadrado segundos. E joules por segundo é o watts. Aí, gente, você teria a unidade bonitinha, watts por metro quadrado, que é unidade de intensidade solar, tá beleza? E 5 vezes 3,6, isso equivale a 18. Só para você ter noção, se isso aqui fosse verdade, chegaria 18 milhões de watts por metro quadrado. Se isso chegasse em você, você iria derreter, você ia fritar na hora, tá? Não teria nada aqui na Terra. Olha, absurdo isso, absurdo. Mas vamos lá, seria um absurdo isso, 18 milhões de watts por metro quadrado. Vamos lá. Ele te deu essa intensidade. Então, se isso aqui fosse verdadeiro, ok, vamos lá. Com essa intensidade, eu poderia já aplicar aqui a intensidade útil que eu vou usar. Porque o rendimento é de 0,1%, você vai colocar 10 a menos 3, você vai ter um rendimento de 18 vezes 10 ao cubo watts por metro quadrado. Mesmo assim, é uma coisa absurda. Multipliquei por 10 a menos 3, tirei 3 casas daqui. Tá aqui. E o que é intensidade? Intensidade é a potência pela área. E nesse caso aqui eu tenho intensidade, que é 18 vezes 10 ao cubo watts por metro quadrado. A potência que eu vou usar para aquecer vai ser a potência útil. E a área que eu vou pegar é de 10 metros quadrados, porque são 5 placas, tá? Aí você vai ter uma potência útil de 18 vezes 10 a quarta watts. Pensa numa coisa potente. Nisso, já tirando o rendimento lá, hein? É uma coisa absurda, mas vamos lá. Se eu tenho potência, aí você fala assim, potência é a energia pelo tempo. Aí pegando esse valor de potência, que é 18 vezes 10 elevado à quarta, aqui vai ser o quimacete, e você vai pegar o tempo. Esse tempo tem que ser em segundos. E ele falou que o tempo é de 8 horas, tá? Então vai ser 18 vezes 10 à quarta. A massa de 48, que é o volume daqui, né? Que é 48 metros cúbicos, 48 mil litros. O calor específico como sendo 4.000. A variação de temperatura, tu quer saber? E o tempo, 8 horas, né? 8 vezes 3.600. Tive que passar para segundos porque está no sistema internacional. Fazendo essa divisão toda, você vai achar 27 graus. Gente, mas isso aqui é absurdo. Ele não deu isso aqui. Não deu, tá vendo? Não tem um segundo aqui. E se isso fosse verdadeiro, não teria vida na Terra. Você iria fritar.
A resposta certa é 0,00, aquele 99375 lá. Então, infelizmente, é uma questão errada. Eles responderam errado no recurso e não tem recurso do recurso. Infelizmente, eles colocaram a letra D como resposta. Beleza? Bom, espero ter te ajudado nessa prova, tá? Espero que você esteja se preparando bem e já digo, a física na FAPEC não é difícil, porém o aluno ele tem que chegar com a preparação. Se ele chegar nessa prova sem preparação alguma, ele vai ter muita dificuldade para desenvolver as questões, beleza? Bom, um forte abraço aqui, bons estudos, até mais, tchau, tchau!